Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, no Orando com Jesus, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar, com as informações históricas, aliás, é o último trechinho. E nós vamos estar falando hoje sobre os essênios e os terapeutas. Espero que vocês gostem e convido a todos a fechar os olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por essa luz dele nos carregar com os olhos cheios de amor, em que ele não esquece cada um. Ele não esquece a sua essência, a sua beleza, a sua perfeição. Todos os dias, como Filho de Deus, Ele te convida a extrair essa essência, mostrando a todos que você também faz parte do reino de Deus, como herdeiro fiel do universo. E que seus irmãos também têm a oportunidade de dar frutos de alegria, de ser uma árvore frondosa, com sombra, frutas e flores. Todos participamos desse jardim maravilhoso e nesta noite, em que levamos nossa prece a Deus, pedimos perdão, pois somos ainda muito pequenos. Apesar do convite, sempre escorregamos, mas tendo a intuição, o amor, a caridade e a mente clara de que, pedindo perdão diante dos erros que cometemos, temos a oportunidade de corrigir, de aprender e evoluir cada vez mais. Então, que neste processo possamos aprender com alegria essa trajetória que Jesus veio nos convidar. Que assim seja. Então vamos começar. Todos sejam bem-vindos. Se você não se inscreveu no canal, convido a se inscrever, a curtir, para a gente poder estar divulgando. De repente alguém está numa situação que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus, né? Um pouquinho de esclarecimento, e a gente pode estar ajudando. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Cada reunião que a gente tem, a gente abre mais o coração, percebe as coisas, reflete no dia a dia, para a gente tentar melhorar e não ficar só um estudo, né, de boca para fora, mas para a gente realmente mudar a nossa essência e nos tornar aquilo que a gente está estudando. Filhos de Deus, como Jesus exemplificou e nos dá coragem para seguir esse caminho, que às vezes parece ser difícil, né? Para abandonar o homem velho e se tornar o homem novo. Então vamos lá. Estamos na introdução, né? Como eu disse, notícias históricas, essênios. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Então, aqui está falando que esse povo, né, esse grupo, era uma seita judia que foi fundada há 150 anos antes de Cristo, e que eles habitavam como se fossem monastérios. E eles, né, tinham uma questão de tratar informações sobre moral e sobre a questão religiosa. Continuando. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra,
tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores, e nos quais a virtude não era senão aparente, eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Então é uma seita, né, diferente dos fariseus e dos saduceus que a gente viu anteriormente, que via mais pela questão exterior, né? Não acreditava na vida eterna, então o presente, o agora era muito mais importante, e aí que muitas vezes a gente se escorrega, né? Dando mais valor à matéria, à questão sensual da vida, né? Continuando. Seu gênero de vida se aproximava aos dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Então a gente vê que tem uma proximidade muito grande com o que Jesus falava. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou. E tudo o que se escreveu a este respeito é hipotético. Aí tem uma anotação aqui, né? A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo. Jesus, com o objetivo de servir a uma opinião, aqui encerra em si mesmo a prova da sua origem moderna. Então muitos acreditam nessa ligação, né, entre Jesus e os essênios. Agora os terapeutas. Quem eram os terapeutas? Do grego terapeutai, de terapeutein, que significa servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Pode ser que os terapeutas eram, então, uma transição, né? Na verdade, a gente está sempre em transição, a gente está sempre mudando, né? A essência de Jesus é a mesma, né? Só que às vezes, depois da vinda de Jesus, as pessoas foram aprendendo, depois foram se afastando, né, dessa essência que Jesus veio passar para nós. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o que Jesus veio nos ensinar é universal, né? Às vezes a ciência pode mudar, porque ela vai estar sempre evoluindo, né? A gente descobre até certo ponto, quando chega naquele certo ponto, a gente se desenvolve, né? E aprende mais. A palavra de Jesus também é desse jeito, né? Se hoje eu ler um trechinho sobre a Bíblia ou uma passagem de Jesus, eu vou entender de uma forma. Daqui um ano, se eu ler aquele mesmo pedacinho e durante esse um ano eu for trabalhando ele vai ter um aspecto muito maior, porque eu fui digerindo ele, eu fui trabalhando ele. E aí os conceitos também vão evoluindo, sem perder a essência. Então a gente tem que prestar atenção que a gente não pode mudar a essência.
porque sem ser o amor. Tudo que for contra esse amor tem algo errado. Só que o nosso amor muitas vezes vai evoluindo, né? Tem muita gente que tem amor por um objeto, né? Mas quando aí você começa a amar uma pessoa, esse amor evolui. O objeto não tem sentimento, a pessoa tem. Você tem que respeitar o sentimento dela, você tem que compreender a situação que ela está passando. Então é diferente. Então nosso amor também vai evoluindo. Ele vai sendo mais abrangente. A gente começa a olhar para os nossos inimigos de outra forma. A gente começa a olhar para as pessoas que a gente não conhece também de outra forma. A gente começa a se importar, né? A alegria do outro também é a minha alegria. A tristeza do outro também é a minha tristeza. É aí que a gente divide e multiplica o amor. Bom, gente, vamos finalizar agora com a oração. Deixa eu pegar aqui de São Francisco e da prece de Cáritas. São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por esse evangelho, que nossos corações se sintam tocados e que diante de todo esse povo que a gente terminou de estudar, né, esse trecho, possamos analisar o contexto em que estamos hoje, se nós nos identificamos com algum desses povos e que possamos tentar melhorar para seguir como Jesus veio ensinar, na sua simplicidade, no seu amor, na sua alegria, na sua dedicação ao Pai. Que assim seja. Obrigada a todos por essa noite, que a prece de cada um seja atendida, cada pedido seja levado ao alto. Que assim seja. Até a próxima, pessoal!